Para você que não me conhece, meu nome é Ingrid Silva e esse aqui é o meu canal onde eu tento manter o compromisso de postar pelo menos um vídeo na semana. E às vezes eu falho miseravelmente. Hoje eu tô aqui pra gente resenhar, gata. Então pega um café, pega uma cadeira e me coloca aí perto de você, porque o papo de hoje é livros. E não é um livro qualquer, tá? Este livro aqui é de um grande filósofo que andou tomando as redes sociais nos últimos tempos em razão das suas opiniões polêmicas, viu, amada? Esse aqui é um livro do Nietzsche, o nome dele é Humano, Demasiado Humano. Olha só o tamanho que é esse livro e pelo estado você já pode ver que a leitura foi dificílima e por isso eu gastei muito tempo lendo e tive que carregar essa belezura aqui por vários lugares. Então, assim, gente, pra mim, livro é pra ser usado. Isso aqui não me dói nem um pouco, mas me pede emprestado pra você ver. Eu passo até mal, tenho até crise de pânico. Então, eu não empresto, mas eu uso, tá? Então, se for preciso, eu dobro, eu amasso, eu risco, entendeu? Eu não tenho problema nenhum em usar aquilo que foi feito para ser usado. E aí eu absorvo tudo que eu consigo, depois eu guardo, depois eu pego, folio, aí eu vou lendo aqui de novo as coisas que eu grifei. Aí às vezes eu faço até algumas anotações, ó, significado de palavras, o que que essa palavra me lembra, o que que aquele trecho me lembra. Eu anoto, querida, anoto tudo, entendeu? E aí o que que eu quero falar com você a respeito desse livro, gente? Como eu disse, é uma leitura difícil porque tem hora que você lê um trecho e ele para aqui, ó, na sua garganta, sabe? Eu vou te contar um pouquinho a história do Nietzsche. O Nietzsche, ele foi um cara que durante muito tempo ele se dedicou aos estudos. E aí ele teve um grande amor na vida. E ele não conseguiu ficar com esse amor por muito tempo, porque ele era um cara doente. Então ele teve sífilis e ele preferiu assim se afastar, né, e viver sozinho. E provavelmente ele deve ter visto esse grande amor dele se relacionando com outras pessoas e nada melhor, gente, para um escritor do que dor de amor. Mais diferente de muitos por aí, o Nietzsche ele não se ateve ao seu sofrimento. Ele se ateve ao sofrimento humano. Então, o objetivo dele era discutir as questões que travam a garganta dos seres humanos. E aí, quando você pega o que ele escreveu e você começa a ler, você começa a se preocupar. Porque você concorda muito, você discorda um pouco, mas no final você é convencido. Então, é de uma profundidade esse livro que ultrapassa o Anticristo, que é um outro livro que ele tem que trata exclusivamente sobre religião e religiosidade. Esse livro aqui não. Ele fala de amor, ele fala de comportamento humano, ele fala a respeito de família, ele fala de política, ele fala das escolhas. Só para vocês terem uma pequena ideia, ele é dividido em capítulos, né? Obviamente. E aí, olha só, o primeiro capítulo fala das primeiras e últimas coisas, ou seja, questões do nascimento e questões da morte. Depois, o segundo capítulo para a história dos sentimentos morais. Então, ele vai falar não só a respeito daqueles sentimentos que é comum a gente sentir, como por exemplo, amor, raiva, ódio, paz, tranquilidade. Ele vai falar dos sentimentos morais. Então, ele vai falar de igualdade, ele vai falar de egoísmo, ele vai falar de ganância, ele vai falar de inveja. E aí depois ele tem no capítulo 3 a vida religiosa. Então ele traz esse quê de religiosidade, mas não é tão intragável quanto o anticristo. Porque particularmente eu que vim de uma religião católica, você lê o anticristo quase que querendo chorar. Tem muita coisa que de fato faz sentido, mas muita coisa eu acho que ele pega bem pesado. Eu acho que ele podia ter escrito de outras formas, sabe? E aí a gente vai caminhando para a alma dos artistas e dos escritores. Então ele vai falar daquilo que nos inspira, como eu disse para vocês, a dor do amor. E ele não se restringe só a isso, porque muita gente é inspirado pelo quê? Pela loucura, pela depressão, né? Pela psique humana que muitas vezes desregula e aí faz a gente cometer surtos absurdos. Então esse cara, ele conseguiu trazer para o papel essas dores da alma que motivam, né? É óbvio, e viram arte. Depois ele fala dos indícios de uma civilização superior e inferior, ou seja, o que
os seres mais evoluídos tinham e os menos evoluídos tinham, comparativo entre essas pessoas, o porquê que algumas raças são mais inteligentes que outras, o que determinados povos valorizam e determinados povos reprovam, as diferenças mesmo culturais entre os seres humanos e como que isso é colocado quando o assunto é nivelar as pessoas. Então, quem está por cima e quem está por baixo, e por quê? E aí depois a gente caminha para o homem em sociedade, que vai falar muito do comportamento masculino, do que deveria ser, do que deveria fazer, como deveria ouvir, o que não fazer. Depois a gente vai falar da mulher e da criança. E o Nietzsche é bem machista, então a senhora tome cuidado se a senhora for dessa era que, ai, não sei o que, feminismo, lá, lá, lá. Calma, respira, não pira. Lembra do contexto e do período que o cara escreveu essa obra, tá? E não surta. E aí depois a gente tem uma olhada no Estado, que é quando ele vai falar de política, porque ele não se aguenta, ele é tipo eu, ele vai caminhando, 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 quando você pensa que não, ele tá atacando. E aí depois ele vai falar do homem consigo mesmo, que é o quê, gente? Que é o quê? A pior parte da vida humana, que é quando você tem que olhar para dentro, que é quando você tem que refletir, que é quando você tem que respirar e não surtar. E depois ele vai deixar aqui uma coletânea, né? Que chama Entre Amigos. E ele vai falar um pouquinho de amizade, um pouquinho desse amor. E depois vai explicar a vida e a obra do autor. E aí, gente, eu quero pegar esse livro e eu quero dizer para vocês que foi uma das leituras que eu mais gostei de fazer em toda a minha vida. Eu quero te dizer que vale muito a pena você comprar Humano Demasiado Humano. Esse livro ele não tem o hype que ele merece, como eu falei para vocês. O Nietzsche ele é muito conhecido por um outro livro que se chama O Anticristo e fala muito de religião, e um outro livro que é alguma coisa Zarastruza, que agora eu não me lembro bem, porque eu esqueci, mas é um livro dele que ganhou muito hype de um cara que conversa consigo mesmo. Assim falava Zarastruza. Ah, porque aqui tem as principais obras, agora que eu me liguei. Então, gente, ó, esse livro aqui é de 78, 1878. O livro que eu tô falando para vocês que ganhou muito hype, que é Assim Falava Zarastruza, é de 1883. E o Anticristo, que é um outro livro que, se vocês quiserem, eu também já li, eu posso falar a respeito dele, ele é de 1888. Então, assim, também a genealogia da moral e a origem e além do bem e o mal são livros do Nietzsche que também ganharam muito hype. Então, é igual eu tô falando para vocês, eu acho que esse aqui ele ficou muito esquecido. Eu comprei esse livro por acaso e eu não me arrependo. E o que é a questão que eu disse para vocês? Esse livro ele é muito bom para uma resenha superficial assim. Então eu vou pegar trechos dele e a gente vai falar um pouco disso nos próximos vídeos, tá? Mas já fica aí a indicação. Me conta aqui qual livro do Nietzsche você já leu, quem é o seu filósofo favorito, e eu vou te dar uma dica bônus. Mais legal do que ler Nietzsche é depois ler Schopenhauer, ou ler Schopenhauer depois ler Nietzsche. Por quê? Eles são filósofos quase que antagonistas. E a primazia central do Nietzsche, como ele viveu um tempo na solidão, como ele foi um cara que ele teve sífilis, que é uma DST, e como ele foi um cara também que ele viveu a vida até resolver se isolar, a premissa dele é que o ser humano, ele rejeita os seus instintos mais naturais. E ele vai dizer que o instinto mais natural do ser humano é o desejo. É a busca por algo ou por alguém. É a vontade. Então, é um livro todo baseado em análise, autoanálise do que o prazer, do que a vontade, do que o querer pode fazer com o ser humano. Então, é algo muito bom para a gente refletir, porque hoje a gente vive numa era que a gente tenta fingir que não, mas que tá todo mundo buscando prazer o tempo todo. Tá todo mundo buscando facilidade, tá todo mundo querendo muito e fazendo menos ainda. Então, assim, foram coisas que o Nietzsche já encontrou lá atrás. E Schopenhauer já é mais moralista, sabe? Já é mais, não, isso aqui não deseja muito não, vai com calma aí. Não pode querer demais não, não pode ceder demais não. Então, assim, são literaturas antagonistas, filosofias antagonistas que no final elas vão fazer
você se tornar um ser humano melhor, ou pelo menos mais consciente, ou pelo menos mais estudado, né? Então, a filosofia é para todos, inclusive para o senhor e para a senhora que me acompanha. Beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir esse e comentar aqui se você já leu alguma obra do Nietzsche.